Pop Verso tá no ar e eu vou contar uma coisa pra vocês. Estou aqui lendo os temas do dia e aí tem um termo, culinária caótica. Pensei, é o que eu faço na cozinha. Não sei cozinhar, mas não é isso, é misturar duas culinárias totalmente nada a ver. Por exemplo, comida japonesa e comida mexicana. Já pensou isso tudo junto? A gente vai explicar um pouquinho melhor isso. E tem mais, também vamos falar de assunto sério. Tem países que tentam banir ou criminalizar a comunidade LGBTQIA+, discussão que a gente vai trazer para o Pop Verso. E nesse final de semana tem debate com os candidatos à presidência aqui na CNN. Qual a importância do debate para a sociedade, para a democracia? Também no Pop Verso de hoje. E a gente já começa aqui no meio do nosso debate para anunciar o nosso primeiro assunto. Mas antes, anota aí, sábado, 18h15, tem debate com os candidatos à presidência aqui na CNN, uma parceria com outros veículos. E aí, só lembrando que semana que vem, no dia 2 de outubro, é o primeiro turno das eleições e a gente, claro, está acompanhando e fazendo uma cobertura especial aqui na CNN. Aqui no Pop Verso, a gente traz a discussão, mas a discussão de um jeito diferente. Agora, a gente vai discutir a importância do debate. Por que é importante discutir? Por que é importante trocar ideias? Porque a diferença de opiniões pode, sim, ser uma coisa positiva. E quem vai me ajudar nessa é o Felício Molinari. Ele é doutor em filosofia e professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Felício, muito legal ter você aqui. Prazer. Eu queria já começar, na verdade, te fazendo uma pergunta. Debate, essa palavra assusta muita gente, porque quando as pessoas ouvem a palavra debate, as pessoas já imaginam a treta, a briga, a discussão fervorosa, ninguém concorda com ninguém, aquele caos. Tem que ser sempre assim? Bom, não tem que ser sempre assim. É um prazer estar aqui, né? Tudo bom, Mari? Vamos lá. Não tem que ser sempre assim, mas vamos aqui tentar entender o porquê que o debate ele assusta. Acho que todo mundo sabe que tudo aquilo que a gente não está acostumado, né, dá um frio na barriga. E com o debate não é diferente. Muito do nosso medo do debate não é nem por conta da treta. Porque, vamos lá, a gente gosta da treta, muitas vezes a gente gosta de ver o circo pegar fogo, a adrenalina sobe, mas eu acho que a nossa repulsa ao debate está muito mais por um não costume, de não estarmos acostumados a debater qualquer assunto que seja, do que ao debate mesmo. Então, uma proximidade maior ao debate, ela não é só bacana, mas como ela faz a gente perder esse medo, ter essa imagem do debate como algo ruim. O debate não é algo ruim, muito pelo contrário, o debate é algo extremamente saudável e necessário, né? Num mundo nosso, numa democracia como a nossa, ter contato com o diferente, debater ideias, só pode ser uma coisa boa, não tem nada de ruim nisso. É realmente muito importante para a democracia, saudável, mas existe uma sensação, Felício, de que nos últimos anos as pessoas não querem debater, as pessoas querem só provar o ponto delas, sendo que quando a gente debate, a gente tem que estar aberto para evoluir, né? Para, enfim, eventualmente estar errado, eventualmente aprender alguma coisa, eventualmente falar, tá bom, tô errado e você tá certo e a gente segue a partir daqui. Mas existe uma resistência, às vezes, no debate em adotar essa postura mesmo? Existe. Eu acho que também tem essa coisa do ganhar e perder, né, desse fla-flu do debate. É claro que, assim, às vezes a gente está no debate e não é difícil você ter aquela imagem de uma pessoa que fala, nossa, tudo bem, eu estou errado, você está certo. Muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes os debates eles acontecem, as discussões elas surgem, e você só vai ali aperfeiçoando em casa depois que você pensa um pouco melhor. Acho que nos últimos anos isso tem ficado pior por conta de um fenômeno que também é muito recente, né? As redes sociais, elas formaram as famosas bolhas virtuais. Então, cada vez mais os algoritmos, seja isso feito de forma consciente ou não, eles nos aproximam daquilo que é mais próximo da gente, daquilo que é mais parecido com a gente. Então, a diferença, seja ela de cultura, de ideia, de moral, de religião, ela acaba na internet ficando um pouco mais longe da gente. Agora falando um pouquinho sobre, enfim, eleições, a gente está perto do primeiro turno. E aí, nos últimos debates, a gente viu algumas mulheres jornalistas sofrendo ataques. Eu queria encerrar falando um pouquinho sobre liberdade de imprensa e também pedir para você fazer uma recomendação do que prestar atenção nesses debates, do que avaliar, como a gente, como cidadão, tem que assistir a esses debates. Só há debate se você ouve outra parte.
né? Se você não ouve... Debate pressupõe diálogo. E diálogo, lá da tradução grega, pressupõe duas pessoas falando. Se só uma pessoa fala, se só uma ideia aparece, então você não tem debate, você não tem diálogo. Então, é preciso não só as mulheres, né, que foi o caso, casos recentes, mas também o jornalismo como um todo ser sempre uma ponte de diálogo. Eu lembro aqui uma frase que ficou conhecidíssima do Milo Fernandes, né, que fala que todo jornalismo é oposição, o resto é atacado de secos e molhados. Talvez nem todo jornalismo precisa ser de oposição, mas o jornalismo é. O papel do jornalismo também é, muitas vezes, falar aquilo que você não quer ouvir. Isso também é parte do debate. Então, uma imprensa livre, ter liberdade de imprensa, é primordial para uma postura democrática. Então, seja por uma postura democrática, seja por alguém que pressupõe o debate aberto. Então, se você não quer debater, o que a gente tem que prestar atenção é, se um candidato não quer debater, se um candidato usa da violência, com palavras ou física, para ganhar um debate, será que é isso realmente que interessa para a gente nesse momento? Felício, obrigada, viu, pela participação aqui, para ajudar a gente a entender a importância de debater, né? A gente precisa disso cada vez mais de maneira saudável. Então, obrigada mesmo. Sábado, 6h15 da noite. O maior pool de veículos de comunicação reunido para o debate decisivo das eleições presidenciais. As estratégias na reta final. A busca pelos últimos votos. A oportunidade de falar com os indecisos. Ou a chance de virar votos. O Brasil quer saber. Quem vai encarar? Debate presidencial. A hora da decisão. Sábado, às 6h15 da noite. Ao vivo, na CNN. Vamos para as notícias de hoje. Semana que vem chega na Netflix um filme sobre a Marilyn Monroe, Blonde. É um filme que pega ali momentos da vida dela, da carreira dela, acontecimentos de fato e mistura essa realidade com ficção. Pois é, eu também estou um pouco confusa em relação a isso, mas vamos ver. E aí a Ana de Armas, que é a atriz que interpreta a Marilyn, ela disse numa entrevista que ela visitou o túmulo da Marilyn Monroe em Los Angeles antes de começar a gravação do filme. Ela disse que junto com a equipe do filme, ela comprou um cartão e escreveu uma mensagem pedindo permissão para Marilyn, de certa forma, para contar a história dela. Ela disse isso numa entrevista recente, lembrando que o filme chega semana que vem, dia 28, na Netflix. Mudando de assunto agora, se tem uma coisa que a internet faz, é procurar coisa. Então, a galera tava lá no LinkedIn, e aí passando entre os colegas, os amigos, ex-colegas de firma, que saudade. E aí eles descobriram uma pessoa que se chama Jennifer Lopez, no LinkedIn. J.Lo tem perfil lá, olha aí, ela tá toda empresária na foto de perfil lá, com o cabelo pra trás, de blazer. E aí, ela faz aqui, ó, uma descrição, conta um pouquinho sobre ela. Ela diz o seguinte na bio, ela diz que é atriz, produtora e empreendedora e escreve: minha visão é sempre entreter, empoderar e inspirar por meio do meu trabalho. E aí ela cita, né, por que a gente faz isso no LinkedIn? A gente quer vender o nosso peixe? Ela cita aqui indicações e prêmios que ela já ganhou, por exemplo, indicação ao Globo de Ouro de 98 e também o Michael Jackson Video Vanguard Award, que é um prêmio honorário do VMA, o Video Music Awards, de 2018. Além da J.Lo, que tem esse perfil aqui, tem outras celebridades também que estão no LinkedIn. Por exemplo, a Jessica Alba, que é uma atriz super famosa, e a Lena Dunham, que é a criadora da série Girls, uma série incrível. Então, LinkedIn. Procurando emprego. Jennifer Lopez. A gente vai voltar agora um pouquinho para o começo do mês para lembrar de uma notícia muito triste, muito horrível. No dia 5 de setembro, 2 mulheres lésbicas e militantes LGBTQIAP+, foram condenadas à morte no Irã. A gente está com essa reportagem na tela. Elas foram acusadas de promover a homossexualidade e de corrupção na terra, que é considerada a acusação mais grave do Código Penal do país. A União Europeia e outras ONGs condenaram o que aconteceu. E aí, a gente trouxe essa discussão para cá para tentar entender quais preocupações isso desperta, lembrando que a gente está em ano de Copa do Mundo que vai ser no Catar. E aí você pergunta, o que o Catar tem a ver com isso? E aí eu já mostro outra reportagem, outra coluna que a gente tem lá no CNN no Plural, com uma frase que para mim
foi muito forte. É frustrante que a Copa do Mundo vai acontecer em país LGBT-fóbico, segundo um ativista. Rafa Câmara está aqui. Rafa, eu quis mostrar primeiro a coluna do CNN no Plural, o Rafa, que inclusive é colunista, né, do CNN no Plural, com essa frase, porque acho que é uma frase muito forte, muito impactante e mostra a nossa discussão, já abre a nossa discussão aqui de um jeito já impactante para chamar a atenção de todo mundo, né? Com certeza, Mari. Olha, obrigado mais uma vez. A gente está aqui nesse quadro, né, do CNN no Plural, aqui dentro do Pop Verso. Como esse ativista falou, para a gente, para todo mundo da comunidade, realmente é muito marcante e a gente precisa entender todo esse contexto para saber por que a FIFA, uma organização, né, que sabe da importância de uma Copa do Mundo, né, o mundo inteiro olhando para aquele país, turisticamente, a gente sabe que a gente está, né, num mundo bem capitalista e isso atrai muito dinheiro para o país sede, mas a gente precisa olhar muito para as leis que regem aquele país. E nesse momento o Catar é nada convidativo para quem é da comunidade LGBTQIA+, porque há leis muito homofóbicas, incluindo pena de morte, né? E já tem algumas polêmicas envolvendo, né, a Copa do Mundo, pessoas inclusive boicotando o evento por causa dessas polêmicas envolvendo os direitos humanos lá no Catar. E aí a gente está falando do Catar, lembramos também no começo aqui da nossa conversa do caso horrível do Irã, dessas duas mulheres lésbicas e militantes. E aí tem uma informação aqui, 69 países criminalizam atividade sexual privada consensual entre pessoas do mesmo sexo. Então a gente está falando de quase 70 lugares no mundo que, enfim, pararam no tempo. Que é assustador esse número, né, Rafa? Não, é assustador. E desses 70 países, a gente tem 10, mais ou menos, que tem pena de morte, né? Então, realmente é muito assustador. Agora, para a gente tentar entender esse contexto todo, Mari, é muito importante, por exemplo, a gente olhar para o Catar e para o Irã, pegando esses dois exemplos que você trouxe aqui para a gente, do caso das meninas no Irã e a Copa do Mundo no Catar. A gente, quando pensa numa lei tão homofóbica assim, a maioria das pessoas, pelo menos, já começa a atrelar com a religião, nesse caso, o islamismo. Mas é muito importante a gente ter em mente que são leis explícitas, leis regidas pelo Estado, que colocam as pessoas da comunidade LGBTQIA+, numa situação de criminosas. Então, na verdade, a gente precisa olhar para o panorama histórico disso. Quando eu falo sobre o panorama histórico, o Catar e o Irã foram duas ex-colônias. E leis homofóbicas, naquela época, eram muito usadas entre colonizador e colonizado, para impor diferença, para impor regime de restrição. Só que esses países deixaram de ser ex-colônias e continuaram com as leis homofóbicas. Rafa, que mensagem passa para a comunidade internacional um evento que vai acontecer num país assim e que já vem acumulando polêmicas mesmo antes de começar? Eu acho que a imagem é a pior possível, né? A gente está falando do Catar esse ano, mas a gente não pode esquecer que a última Copa foi na Rússia. A Rússia não tem leis que levam à pena de morte, mas, por exemplo, a Rússia tem leis que não permitem a propaganda gay. Então, por exemplo, eu nunca poderia vir hoje ao seu programa com nenhuma bandeira do arco-íris, sairia daqui preso. Então, esse é o convite que se faz à comunidade LGBTQIA+, pelo mundo. Ela não tem direito de ir a uma competição de futebol, uma competição que o mundo inteiro para acompanhar. Então, a imagem que se passa é péssima e acho que é muito importante, sim, que a gente repense não só nas leis, mas em organizações como a FIFA, de como elas precisam se posicionar a favor da comunidade. Rafa, obrigada mais uma vez. Você sabe que a casa é sua, volte sempre. Vamos falar de tecnologia? Eu quero já conversar com você que tem iPhone. Sabe quando seu iPhone quebra e aí seu coração dói? Por quê? Você sabe que para consertar você vai gastar muito dinheiro e fica fazendo aquela conta. Será que vale a pena eu comprar um novo ou eu vou arrumar? A Apple já foi muito criticada por isso, por fazer esses celulares que são difíceis de consertar, mas recentemente a gente viu o lançamento do iPhone 14. E aí, há poucos dias, um site especializado em tecnologia disse que o iPhone 14 é o mais fácil de consertar desde 2016, ou seja, desde o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus. Isso porque o design mudou. Então agora dá para você tirar a tela e a proteção traseira do iPhone 14 com só 2 parafusos. E, inclusive lá nos Estados Unidos tem leis sendo criadas para garantir o direito ao reparo nesses casos. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre uma curiosidade, na verdade. Você vem acompanhando a cobertura da morte da Rainha Elizabeth II aqui na CNN. E aí, por que tem uma embalagem de ketchup Heinz aqui? Até então, essas embalagens tinham
Mandado real é o brasão da rainha mesmo, que a rainha tinha um brasão dela, então todas as embalagens tinham esse brasão. Só que agora vai mudar. Por quê? Como a rainha morreu, as marcas vão ter que reformular as embalagens dos produtos, mais de 875 marcas, incluindo a Heinz. Então, agora elas vão ter que colocar o brasão do rei Charles III. Então, as marcas precisam atualizar. Esse mandado real, em tradução livre, o Royal Warrant, é um documento que permite, então, que algumas empresas que fornecem serviços à realeza usem esse brasão real nos rótulos. Então, agora sai o da Rainha Elizabeth e entra o do rei Charles III. Hora do nosso Listomania, quando a gente reúne aqui, enfim, listas de coisas curiosas. E hoje a gente vai falar sobre um negócio, o nome é Chaos Cooking, culinária caótica. Tem a reportagem aí na tela, culinária caótica tá chegando, a gente tá pronto para isso? E eles citam nessa reportagem um menu lá de Nova York que mistura comida japonesa com comida mexicana. E aí eu vou aproveitar para responder a pergunta que essa reportagem faz. A gente está pronto para esse coração, vocês de fora? Quando vocês acham que vocês estão inovando, o Brasil já está, há anos com essa culinária caótica e criativa. Serginho está aqui com a gente. A gente faz isso muito antes, before it was cool, né, Serginho? O que eles chamam de cozinha caótica, a gente chama de cozinha, né? Apenas. Quais exemplos você trouxe? Então, essa matéria aí é do site do Twitter que fala sobre tendências gastronômicas, né? Só que daí a gente resolveu mostrar que isso daí não é uma tendência, porque a gente já faz isso há muito tempo. Por exemplo, existe um prato que é o chamado Sushi Hito, que nasceu lá na Califórnia, na verdade, nos anos 90. Mas a gente já faz aqui no Brasil também, já tem um bom tempo, que é a mistura da culinária mexicana com a culinária asiática ali. A rapaziada faz Nossa, mas o que é? Um burrito? Um burrito de sushi. O cara faz tipo um roll gigantão e daí entrega em forma de burrito. Gostei. Gostei. E o primeiro lugar, digamos assim, que a gente começou a trazer essas tendências assim de mistura, de fusão de culinárias, foram nos famigerados rodízios. Você gosta de rodízio? Amo. Eu odeio. Eu não gosto muito porque amo. A gente tem algumas coisas. A gente tem algumas coisas um pouco loucas, como por exemplo a pizza de estrogonofe. Que realmente fica um pouquinho horrorizado, batata assim, palha, porque o cara simplesmente isso. coloca molho, queijo, batata palha, massa no forno e reza, né? Eu só tiraria o champignon, porque eu sou do time estrogonofe sem champignon. Não precisa. Comeria. A pizza de estrogonofe eu não sou muito fã, não. Mas agora a gente vai entrar no setor, na editoria de coxinhas. Boa! Essa daqui já é basicamente uma mistura ali que chega a ser quase aquela cozinha... Como é que chama? Eu esqueci. Cozinha molecular. Cozinha molecular, que os caras colocam uma coxinha com picolé. É o cochilé. Eu nunca vi isso. Cadê? Tá aí, ó. Não, mas espera. Existe o picolé? Ali, ó. Tá ali, ó. Ou é só o formato de picolé? Na verdade é só o formato, frita, né? Coloca ali o palitinho ali no óleo e frita tudo junto, mas fica aí o formato, né? Gostei. O negócio é a mistura ali dos formatos. E aí você acaba com a treta do como a coxinha, pela ponta ou pela bundinha? Aí não tem jeito, você segura no palitinho e vai. Aí o Brasil vai o quê? Concordar uma vez na vida, Pelo todo menos mundo. uma vez, né? É. Ainda nas coxinhas, a gente tem o coxi cake, porque falam que é muito importante você também... Você come primeiro com os olhos, né? Daí você faz uma apresentação bonita ali, daí vira o coxi cake, que é uma mistura de coxinha com cupcake. Achei apetitoso. É o conceito ali da sobremesa, mas com a coxinha ali, você... Coloca um monte de requeijão ali em cima, espero que seja requeijão, né? E não chantilly, que ia ficar realmente um pouco além, né? Ia ficar um pouco além. Pode funcionar. Não sei se ia combinar. Ainda também falando sobre coxinhas e agora voltando ao tema das pizzas, a gente tem a pizza de coxinha. Foi um conceito aí que uma pizzaria aqui de São Paulo trouxe, que é a pizza de coxinha. Pode ser no meio ou pode ser na bordinha ali também, como tem esse outro exemplo. Isso daí já é um pouco mais agressivo, eu diria, né? Ali no meio ficou um pouquinho mais... Cara, você junta duas coisas que são muito boas. Eu não vejo como Eu acho que esse que é o pensamento, né? Pô, coxinha é bom, pizza é bom, vamos juntar. Não tem como dar errado isso. Fiquei com vontade de experimentar. Será? Vamos ver. Daí tem, por exemplo, também, os americanos ficaram lá com o lance do sushi hito. A gente fez o sushi de hambúrguer, né? O sushi burger. Daí você mete ali um temaki frito em cima, maionese pra caramba ali, salmão. Eu acho que não, né? Eu também não tenho muita certeza desse Não me chamou a atenção esse não. E também, ainda levando essa influência da cozinha asiática, né? A gente tem o que, na verdade, é o meu preferido, assim. Eu acho que é o mais visual, assim, que é o temaki de feijão. Oi? Que é esse daí. Arroz e feijão? Arroz e feijão, né? Exatamente, porque o temaki já tem o arroz, né? Daí já coloca o feijão. Por que não, né? Você já experimentou isso? Não, mas esse daí é o que eu fiquei mais curioso pra experimentar. Sério? Nossa, mete o show ali e vai que vai. Esse é o que eu menos fiquei curiosa pra experimentar. Daí, em vez de wasabi, você usa farinha, né? Não tem fritura. Já perde muitos pontos. Mas tem arroz e feijão, né?
Ok, Qualquer coisa na vamos cabeça conversar já- melhor sobre isso depois. Mas, ó, Serginho continua aqui comigo para encerrar o programa, porque a gente vai contar uma história muito engraçada. Quer dizer, engraçada pra gente, né? Porque pra Mariana, minha xará, aqui de São Paulo, talvez no começo não foi tão engraçado assim. Ela chegou em casa e aí ela descobriu que o Ted, que é o cachorrinho dela, comeu os pacotes de figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Olha só esse vídeo. Aí você chega do trabalho cansada e se depara com seu cachorro abrindo figurinhas. Acho que alguém abriu os pacotes antes que a gente. Ted. Ele sabe, né? Ele sabe que ele fez merda. Ele sabe. Eu quis abrir figurinha também. Eu amo a cara, porque o cachorro nem reage, é tipo, comi mesmo. Paciência, a gente tá falando de um prejuízo de R$ 875, 250 pacotinhos. É engraçado pra gente, né? A gente ri, né? A gente Valeu, ri. Ted. A Mariana ainda precisa se recuperar disso. Ela postou esse vídeo e viralizou, claro. É isso então, gente. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais Pop Verso. E aí a gente vai continuar discutindo qual das comidas de culinária caótica do Brasil Tem mais a gente feijão. prefere. Coxinha.